pensando em repor essa aula na segunda-feira que vem, tá? A gente combina e faz 2 horas, não é? 50 por 50 dá o quê? 40, 80, 1 hora e 20 minutos? 1 hora e 40, né? 1 hora e 40, né? Começou uma 10 minutos, a outra 1 hora e 40. Para a gente ver o sistema na teoria. Dependendo de como vai estar a sala, a gente pode fazer uma troca. Bater 1 hora na sala e 1 hora no laboratório. Eu não estou batendo martelo aqui de nada. Eu estou dizendo que segunda-feira é provável que a gente faça 2 aulas já. Então vocês meio que se organizam, tá? Por quê? Porque eu vou ter um tempo também para estudar, para me organizar, passar um conteúdo legal para vocês. Eu peço de novo, eu sempre vou pedir isso, vai ser chato, eu sempre vou pedir. Comam esse livro. Como? O PDF que está lá que a Beth mandou. Cadê a Beth? Está aqui hoje? A Beth. O que tem de diferente? Eu fui eu li os dois, tá? Esse daqui é o 4ª edição. O da Beth é o da 3ª. Não muda nada, velho. É a mesma coisa, tá? Só muda os bestas que foi nós que compramos. Tá? Mas eu gosto de ter o livro para marcar. Por exemplo, eu já estou rabiscando, sabe? Isso aqui é minha personalidade. Então vamos focar aqui. A gente falou um pouquinho do exame cabeça e pescoço, tá? O certo seria encéfalo caudal. E depois do exame cabeça e pescoço, eu venho para o tórax, né? Eu faço a ausculta cardíaca, né? Coração, as bulhas cardíacas, os cortes, né? Eu vejo a válvula tricúspice, a válvula mitral. Depois eu venho para aparelho circulatório, para ver se eu tenho os murmúrios vesiculares, né? Que são os alvéolos trabalhando. Então, de uma forma geral, eu vou descendo. Depois eu iria vir para o meu sistema digestivo, ou sistema digestório, tá bom? É um sistema bem simples de ser abordado. Os mais complicados é o cardio respiratório e o cardio circulatório, tá? Senão não interfere muito. Porque daqui só tem esses sistemas, tá? Os dois mais difíceis a gente vai deixar para trabalhar depois, para a gente poder às vezes tirar uma dúvida melhor na prova. Então vamos lá. Vou pegar minha cola aqui. Tá. Aqui não vou precisar de tanta cola. A gente sabe então que o sistema digestivo ele é um tubo ou da boca até o ânus, tá bom? E a gente sabe que também a gente tem 3 dentro desses sistemas que são paralelos, que são acessórios. Quando eu analiso o sistema digestivo, de certa forma, eu tenho que, é óbvio, né? Isso aí para qualquer sistema, tá? Vou falar um aspecto geral e depois eu vou direto no foco que a gente quer para a estimulação. Tem que preparar o paciente, eu tenho que preparar o ambiente, né? A gente já sabe tudo disso. Eu tenho que falar para ele o que eu vou fazer, o que eu vou tocar, se é uma mulher, né? Se for uma mulher, eu vou ter que desnudar a mama dela, né? Se eu for fazer um exame que eu vou ter que desnudar a mulher, eu vou chamar uma técnica para acompanhar, ou o próprio acompanhante que ela tiver. E se for um homem, né, dependente, não tem problema. Eu coloco uma toalhinha, né, para tampar, para poder, né? Também, independente do que for, eu preciso deixar as mamas dela, né, tampadas. Tá bom? Então a gente faz toda essa preparação. Quando a primeira coisa, né, que a gente sabe que tem que fazer são as técnicas propedêuticas, né? O que a gente sabe delas então? Inspeção, palpação, percussão e ausculta. A gente tem que decorar, tá? Não precisa nem aí compreender ou entender. Não, vocês vão ter que decorar. Depois que vocês decoram, quando vocês olham o sistema, o cérebro sozinho ele vai intercalando o que vocês precisam fazer, tá? Para mim poder usar as técnicas propedêuticas, eu tenho que delimitar o meu abdômen, tá bom? Eu não estou falando da supra e infradiafragmática, eu já estou falando do abdômen em si completo, tá bom? O meu abdômen ali, ele engloba
o estômago, ele engloba o pâncreas, o fígado, o baço, o rim, ele engloba o intestino delgado, o intestino grosso, tá? Ele vai até a síntese púbica. Síntese púbica, ele vai até do apêndice xifoide, a gente tem o externo, né? E embaixo aqui, esse ossinho da miséria aqui que a gente chama, acho que é da miséria, né? Ou a miséria é outro ossinho? É do pé, né? É. Tá. Esse apêndice xifoide que todo mundo tem, que você pode sentir, é desse processo até a síntese púbica que a gente tem. A gente tem dois ossos aqui chamados crista e ilíaca, tá? A síntese púbica é lá no bumbum mesmo, lá no meio do bumbum, lá embaixo. Não é do meu sistema digestivo, eu vou olhar lá, tá? Mas se eu preciso... Qual é a parte mais baixa do meu sistema digestivo, o órgão? O ânus, tá? Então eu preciso despir ele até a síntese púbica, tá bom? E aí eu faço tampo vagina ou eu tampo pênis do homem. Mas eu também localizo pela crista ilíaca. Então, eu localizo o apêndice xifoide, a crista ilíaca, e eu sei onde está o apêndice xifoide, tá? Basicamente, então, eu entendo que eu preciso... Eu preciso dividir o abdômen dessa pessoa em quadrantes, tá? O livro, ele relata, qualquer livro, tanto de enfermagem quanto até de medicina, ele coloca em 4 quadrantes. É simplesão o sistema digestivo, cara. Vocês aprenderam 2 palitos. E eu também trabalho em 9 regiões, tá? A primeira situação que a gente pode dividir são os quadrantes, tá? Primeira coisa que eu imagino é a região umbilical, tá? Eu faço uma linha imaginária, ó, vertical e horizontal, tá bom? Então eu faço uma linha vertical, deixa eu ver, vertical, relacionado ao meu umbigo, ao apêndice xifoide, tá? Eu imagino assim, não vou rabiscar com a caneta nem nada. E eu também faço uma outra linha imaginária horizontal, tá? Eu alternei um pouquinho as ordens, mas eu vou voltar um pouquinho. Para a gente poder fazer isso, daqueles materiais, eu vou ter que precisar de um estetoscópio. De cara, eu vou precisar, talvez, de uma caneta, tá? Uma caneta não uma caneta, pode ser uma bic, mas uma caneta que tem uma canetinha, às vezes para marcar, às vezes um nó, uma retração, ou um ponto de dor e tudo mais, tá? Eu vou precisar também de uma fita métrica, tá? Ou de uma régua. Fita métrica é para medir a circunferência. A régua, às vezes se você fizer um relatório muito bem feito, se ele tiver uma cicatriz, você vai colocar o tamanho da cicatriz. Se ele tiver uma ferida, você vai colocar o tamanho da ferida. Se ele tiver uma ostomia, quem sabe o que é ostomia aqui? Uma ostomia? Ostomia. Então, beleza. Às vezes a pessoa, ela se alimenta por uma sonda, tá? Uma gastrostomia, por exemplo. O que é uma ostomia? É um orifício direto, a gente tem diversas ostomias, né? Tem a cistotomia, por exemplo, que ela já faz um orifíciozinho na bexiga, mas eu estou falando do aparelho digestivo, tá bom? Então, eu preciso desses materiais, primeiramente, para poder analisar. Depois, eu vou dividir ele em quadrantes, tá? Eu vou trabalhar bem resumidamente, para vocês entenderem, então, a inspeção, palpação, a percussão e a ausculta. Deixa eu colocar aqui que o bagulho tá sinistro. Nesse processo da inspeção, a gente falou lá sobre inspeção dinâmica, estática. A gente não precisa inventar muito, tá? Na hora do show, na hora do atendimento, você precisa só visualizar, né? O livro em si, ele fala para a gente ficar à direita do paciente. Eu não sigo muito essas regras, sabe? Eu, quando faço o exame de céfalo caudal, a
direito do paciente está lá, eu vou pela esquerda, depois eu vou pela direita, depois eu vou pela em cima da cabeça dele, né? Para mim ver de forma o contorno, a simetria, tá bom? Lembrando, todo exame físico que a gente fizer caudal, a gente vai ter que fazer o relatório desse exame, tá? A gente vai ter que escrever, na verdade, o relatório desse exame. Então, depois, quando a gente terminar todos os sistemas, a gente pode... Nossa, eu fico nervoso quando está gravando, sabia? Esqueço tudo. É difícil, mas vamos lá. Depois, quando a gente terminar todos os sistemas, a gente pode ter uma aula sobre como fazer esse relatório, tá? Que vocês vão precisar. Aqui a gente sabe que tem muitos técnicos de enfermagem, já sabe fazer relatório de admissão, relatório de óbito, relatório de curativo, relatório de sei o quê, relatório... Mas existe esse relatório aí, cefalocaudal, que a gente precisa fazer também, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fazer a inspeção, que a gente dividiu os quadrantes, tá? E também a gente tem 9 regiões. Aqui a gente não está tocando no paciente. A cola que a gente fez não é inspeção, empapé, inspeção, palpação, percussão e ausculta. Não tem segredo. Se eu pedir na prova quais são as etapas, inspeção, palpação, percussão e ausculta. Só que no meu sistema digestivo, ele tem uma diferença simples. Por quê? Só de você tocar na barriga, você vai fazer com que os movimentos peristálticos aconteçam. E quando você for auscultar, você talvez não consiga identificar alguma patologia. Então você troca só no sistema digestivo. Inspeção, ausculta, aí depois eu venho palpar o paciente. E depois eu venho percussão, percutir o paciente. Tá? É isso daí só que a gente vai fazer no sistema digestivo, tá bom? Mas dando sequência então, né? A gente, além de preparar o ambiente e tal, a gente, dentro do relatório, quando a gente faz a anamnese, quando eu coloco lá moradia, ela faz a pessoa, histórico familiar, eu faço também uma anamnese dos hábitos alimentares, tá? Evacuação, como que é a evacuação, os tipos de fezes, como que se alimenta com frequência. Isso para... No primeiro dia de aula, aqui dentro do laboratório, eu falei para vocês, eu li uma parte do livro sobre esse pensamento crítico e reflexivo. O enfermeiro, ele é um mágico, cara. Do jeito que o paciente fala, o que ele se alimenta e do que, como ele evacua, você já imagina o que vai achar no exame físico, tá? Isso vem com a prática, é óbvio, né? Mas vem com muita teoria, tá? Muito livro. E te ajuda a descobrir uma possível patologia que ele tem. Por exemplo, constipação, algum edema, alguma apendicite, enfim. Apendicite. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu inspeciono, tá? Eu inspeciono o paciente. O que eu quero inspecionar? Além do contorno anatômico, né? Do abdômen do meu paciente. Se ele tem alguma retração, uma ondulação para baixo, algum abaulamento, né? Algumas bolinhas, às vezes tem, né? Alguma cicatriz, algum nódulo, tá? É óbvio que eu vou fazer a palpação para depois descobrir isso. Mas primeiramente eu preciso ver. Se eu já vi, depois eu já sei onde que eu vou tocar diretamente. Antes eu faço a minha ausculta para mim não atrapalhar, tá bom? A ausculta. Eu não vou chegar palpando a barriga do paciente. Nem faço nada. Eu espero ele deitar e aí eu faço a minha inspeção, né? E vejo se tem alguma coisa ou não. Tá bom? Quando eu vou inspecionar o paciente, eu tenho tipos de abdômen, tá? Eu já começo relatando isso. Eu não já chego. Realizado técnicas propedêuticas do paciente, inspecionado abdômen sem nenhuma alteração. Não, pô. Primeira coisa, qual que é o tipo de abdômen? Então no livro ele fala os tipos de abdômen, tá? Não existe muito. Existe o plano, geralmente é de uma pessoa magra, né? O meu é plano, né? Tá, é porque eu fiz força, mas é plano. Vamos lá, sempre assim. Plano, deixa eu lembrar aqui. Ele tem também o escavado, que é um abdômen para dentro,
pessoa muito magra, tá? Abdômen para dentro, abdômen negativo, que fala às vezes até. Hã? É bom, né? E aí tem o abdômen em avental, que é geralmente uma pessoa obesa, tá? Avental, o abdômen que ele é um pouquinho caído, tá? Deixa eu lembrar aqui, abdômen plano, abdômen escavado, abdômen avental. Ai, cadê os abdômenes aqui da minha vida? Tá, achei aqui. Eu tenho plano. O plano e o simétrico é a mesma coisa, tá? Vocês estão inspecionando. Você não precisa tocar, ou escutar, ou percutir para saber que tipo de abdômen. Vocês precisam. Por quê também? Isso daí interfere em várias outras patologias, então eu preciso identificar o tipo de abdômen. Plano simétrico, depois eu tenho globoso. O globoso, ele também tem gente que relata como distendido, tá? Mas o distendido, ele geralmente o globoso em si é uma barriga grande, mas o distendido, a palavra, geralmente ela vem com sinônimo de patologia. Por exemplo, uma ascite, quem conhece o que é uma ascite? Que é uma líquido do peritônio e tal, geralmente cancerígeno, bababá, tem que fazer uma punção para tirar esse líquido. Ele não é um abdômen globoso, um abdômen grande, ele é um abdômen distendido, porque daí você vê, de olhar o abdômen, ele tá, parece uma careca, sabe? Bem ilustrada, porque ele está esticado, ele está distendido, tá bom? Então, o abdômen distendido, ele não é utilizado para vocês relatarem. Vocês vão falar globoso, tá ok? Existe também o avental, né, que a gente falou, o pendular. Existem as imagens, mas o avental ele é meio para frente mesmo, tá? Caído um pouquinho. O pendular ele forma um pêndulo do ladinho, parece o avental. E a gente tem um outro também, chamado batráquio, que é muito difícil de ver, tá? Que ele junta um pouquinho do pendular, do avental. E às vezes o batráquio, ele é um abdômen, ele mistura muita coisa, tá? É difícil de explicar. Ele também é meio globoso. Dependendo do tipo da pessoa, ela faz um exame hoje, passa 3 meses, o abdômen dela emagrece e tal. Então, é um abdômen que ele é globoso, mas ele é flácido. Obrigado, Marcos. É isso daqui que ele quis dizer. Ele é flácido, tá? O abdômen. Ele é, o globoso, você vê que ele é meio durinho, meio cheio. O avental ele é caído, né? O outro que eu falei, o pendular, ele é pêndulo. E o Marcos falou certinho, ele é flácido. Essa é a palavra que eu queria achar, tá? Do abdômen batráqueo. Então vocês precisam relatar isso. É básico de uma avaliação clínica, tá? Primeira coisa... Teve aquele paciente que fez redução de estômago, emagrece de uma vez e fica fácil, né? Cara, depende. Sabe por quê? Porque ele pode virar não é o batráquio, porque daí vira um avental, tá? Ele cai. O avental é tipo assim, se eu uso ele cai, sabe? O nome daqui, ele faz isso assim, tá? Tem muitos que faz a redução e emagrece também, a pele não O acompanha. peito, Então, cai, tudo isso aí precisa fazer uma redução. tá? Mas o batráquio não é esse, é o que o Marcos falou certinho. É flácido, ele é meio mole, ele é meio caído e tal, tá bom? Meu esqueleto. E o ele nasceu. Beleza. Tá? Então a gente detectou o tipo de abdômen que o paciente tem. Tá, beleza? Depois disso, a gente inspecionou. Tá? Eu inspecionei. Eu vi que não tem nada. Se tiver, eu coloco. Dentro dos quadrantes que eu não vou tocar no paciente, gente. Ó, eu olhei o quadrante superior direito. Fiz a linha imaginária. No quadrante superior direito, eu já vi que tem um nódulo ali. Ou eu já vi que tem, vamos supor aqui, ó. Eu vou ser bem sincero com vocês. As 9 regiões, eu não lembro de órgãos. Mas os quadrantes é mais fácil. Qual é um órgão que está no meu quadrante superior direito? Beleza, o fígado, uma parte do pâncreas é a cabeça do pâncreas, eu tenho corpo. Vamos falar do fígado, pô, né? Hepatomegalia, né?
é um fígado aumentado. Você vai ver de forma tangencial, olhando para o paciente, que ele tem um aumento. E aí você relata o tipo de abdômen, relaciona realizado inspeção com um abdômen plano, um aumento de massa no quadrante superior direito. Eu só estou relatando aí, na minha inspeção, tá bom? Depois da inspeção, eu faço o quê? A ausculta, tá? A ausculta, eu vou usar o estetoscópio, é óbvio, né? E eu tenho que aquecer um pouquinho o estetoscópio, porque geralmente é gelado. Eu coloco na barriguinha, a pessoa assusta, já modifica os movimentos peristálticos. O sistema nervoso, na hora, ele identifica, opa, tem alguma coisa errada, tá? E ele modifica, tá bom? Quando eu uso, o que eu quero auscultar? Eu quero auscultar os ruídos hidroaéreos, tá? Geralmente no relatório vai dar RH mais ou RH menos. Ruídos hidroaéreos positivos ou ruídos hidroaéreos negativos. É óbvio que é uma aula de laboratório, que a gente vai fazer a prática em si, né? Mas eu preciso também falar da teoria para que vocês aprendam a relatar. Por quê? Porque vocês vão sair no campo e vocês vão ter que fazer o relatório. E na hora do relatório, se vocês não tiverem uma intimidade, vão passar vergonha no meio da Santa Casa lá. Aí vão ter que correr lá com ele no celular, no Google. Aí a gente grita, fala, meu professor falou Tarcísio. E eu falo, mas quem é a aluna? É a Thaís. Então é bem por aí, né? O aluno ele faz a faculdade e não depende do professor. Por isso que eu peço para que vocês não confiem em 50 minutos de aula e vão dar uma calibrada dentro da casa de vocês. Mas continuando. Na ausculta, né? Eu aqueço então o meu estetoscópio. Eu começo no meu quadrante inferior direito. Eu coloco o meu estetoscópio lá no quadrante, tá? Então eu faço a minha linha horizontal do umbigo até o apêndice tifoide, né? Abaixo do externo. E depois eu faço a minha linha horizontal, que ela geralmente está, geralmente não, ela está na linha do umbigo, né? Um pouquinho acima da crista ilíaca, tá bom? Eu quero descobrir os ruídos hidroaéreos, tá? Esse RH, positivo ou negativo. Para que eu quero descobrir os ruídos hidroaéreos, então? Porque algumas patologias, elas vão deixar os ruídos hidroaéreos negativos, tá? Se eu tenho, por exemplo, uma necrose intestinal, aí não vai trabalhar. Então, só de eu poder relatar, falar que o ruídos hidroaéreos negativos na região do quadrante inferior direito, eu já tenho que suspeitar de uma possível patologia. Como que eu faço isso então? Eu pego o estetoscópio aí, só para ele enfeite, só para poder usar. Não vou escutar nada lá. Onde é que tu não tá com fome? Cara, é porque eu tô sem carro, daí eu vim direto pra cá, velho. O Uber dá uma facada, mano. Lá tomando no lugar deles lá. Olha, não fala dos meus colegas não, velho. Ó, esse é um PA médio, é uma marca muito boa, tá? Muito boa. Esse aqui é esqueci o nome dessa partezinha, mas aqui é pediátrico, né? Esse aqui é do adulto, tá bom? É uma marca muito boa. Esse do adulto eu não consegui escutar nada, não. Só com pediátrico? Não tá virado não? Eu não consegui, não. Não, mas não tá virado não, Isso o que negocinho eu ia- ali. Aham. Não sei. Ali dentro tem um que você vira. Não, aí a chavinha mesmo lá. O meu é desse aí. Ou você vira pro pediátrico ou vira pro adulto. Ah, então tá Aqui, ó. escambado, porque eu não consegui É. mexer. Aí você vê lá o que No que outro, normalzinho, tem uns que você só, ele meio que, é uma travinha que você faz aqui, ó. Uhum. Aqui eu vejo que ele tá desmontando, né? Mas aqui, ó, pronto. Ali você Você vira tá pro vendo pediátrico. como que nós vivemos na frente? Precisa dos caras que tem vivência. Por isso que eu falei ontem lá de outro assunto, né? Os caras têm vivência. E eu tô falando aqui pra dar palco de ninguém, não. É porque é só assim que a gente, né, aprendendo uns com os outros, tá bom? Então eu tô com o paciente, né? Converso com ele, vou fazer um examezinho. Olha que legal, até o name aqui. Então eu coloco no meu ouvidinho e coloco. Não aperto, tá? Eu só coloco. Eu preciso ter um tempo. Você vai estar com o relógio, né?
analógico no caso, para mim descobrir se esses vidros hidroaéreos eles estão positivo ou negativo, tá? Ele geralmente, esse tempo, ele demora até 5 minutos. Por isso que fazer um exame físico, ele demora um tempo. Eu estou falando assim, que é bonito na teoria, tá? Na prática, quero saber um enfermeiro que demorou 5 minutos. Nunca vi na minha vida. Estou falando de boa. Estágio dentro da Santa Casa, estágio no Rio de Janeiro, estágio no SF. Você coloca lá e tal, você, né? Mas o certo, na teoria, ela fala que você pode esperar até 5 minutos para poder comprovar que não tem ruídos hidroaéreos, tá bom? Aí você fala, putz, não tem. Vamos supor que você é enfermeiro e trabalha numa clínica específica do aparelho digestivo. Daí você vai fazer, pô. O seu trabalho é esse, né? Você não vai falhar miseravelmente em fazer um exame físico. Aí você fica ali 5 minutos em cada quadrante. Não é os 5 minutos. Por quê? Em 30 segundos, em 2 minutos, em 3 minutos, às vezes já pode ter ruídos hidroaéreos, tá bom? Lembrando um pouquinho, para mim fazer o exame do aparelho digestivo, eu preciso pedir para o paciente esvaziar a bexiga, tá? Porque eu vou palpar depois. E nessa palpação, eu posso detectar um bexigoma, por exemplo. Não vai ter um bexigoma ali, né? Mas às vezes ela pode estar com vontade de fazer xixi. E nisso, putz, a bexiga ela consegue fazer. Às vezes você passa, quem é técnico não passa, mas não supor que vocês passassem sonda, né? Você pode tirar até 700 ml, tá? Numa sonda de alívio. Dependendo do paciente, tira mais, né? Pois é, pois é. Imagina 700 ml na barriga. Não vai dar uma diferença? Se você olhar, você não pode colocar um relatório diferente. Você pode olhar e colocar assim um abdômen globoso, mas às vezes é plano. Então por isso tem que pedir para o paciente. Eu estou voltando porque eu esqueci de falar disso, tá? Então vamos lá. Então você coloca o step, você vai ouvir. A gente poderia fazer isso aqui, né? Cada um fazendo o outro, mas eu indico assim, faz na esposa, ou no esposo, no meu filho, né? Por que eu estou falando para fazer? Para ganhar intimidade com barulho, tá? Não vão, é claro, no Google ou no... Tem muitos sites que eles te dão o áudio para fazer, mas você precisa ganhar intimidade com o corpo humano real para fazer, tá? Ou fazem vocês mesmos, você tem canais que vocês fazem, fica ali ouvindo. Sabe aquele barulho que a gente ouve nitidamente? Tá? Esse barulho ele tem um nome específico, tá? Mas a gente quer ver barulhos que não ouvem nitidamente, só com estetoscópio. Então vamos continuar, tá? Depois que eu fiz o quadrante inferior direito, quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo, aí eu tenho que relatar se os meus vidros hidroaéreos eles estão positivo e negativo. Depois do positivo e do negativo, eu ainda posso colocar a intensidade deles, tá? Normoativo, hiperativo. Eu não vou assim, não tenho uma teoria específica para elencar essa velocidade de hiperatividade ou hipoatividade, tá bom? Geralmente eles são normoativos. Quando eu falo hipoativo, por exemplo, vocês têm que ter uma previsão de 5 minutos, tá? Se deu 5 minutos, lá no 4, no 5, ele deu um ruídozinho, você vai colocar, putz, ruído hidroaéreos positivos e hipoativos. Mas você acabou de colocar o estetoscópio e você já ouviu, tá hiperativo, tá? Se ele demorou 2, 3 minutos ali e tal, eles estão normoativos, tá bom? Um processo de digestão, ele às vezes, ele demora 12 horas, tá? Dependendo ali da comida e tudo mais. Então, nessas 12 horas, tá fazendo a digestão ali, não só do estômago, né? Ela vai passar para o intestino delgado, depois muito grosso e tudo mais. Então você consegue auscultar. Esse é o movimento dos quadrantes só que a gente quer, tá? Quando eu divido em quadrantes, eu consigo, aqui ó,
Vamos imaginar aqui. Quadrantes, tá bom? Então, ó, o pâncreas está lá atrás. Eu consigo, no meu quadrante superior direito, eu consigo pegar uma parte do fígado, né? O fígado ele é dividido em lóbulo esquerdo, lóbulo direito e lóbulo esquerdo. Uma parte do fígado, cabeça do pâncreas. Aqui, ó. Esse, ele divide em 3, tá? Por quê? Aqui eu tenho o colo. O intestino delgado, a gente não falou outro, por isso que a laboratório é legal. Ele tem várias partes, pô. Eu falei do duodeno, tá? Ele tem o jejum e o íleo. O intestino delgado em si, ele tem uns 3, 4, ele tem até uns 5 metros, tá? De intestino. Pode me corrigir alguém aí, se souber. Eu acho que tem 3 de um, 2,5 do outro, 3 de 5, uns 6 metros mais ou menos. Só que só o duodeno, ele tem 25 centímetros, 30 centímetros. Ele não é tão grande, tá bom? Então, se eu divido nos quadrantes, depois, quando eu vou para a minha palpação, eu consigo já identificar possíveis problemas, se eu ver nódulo, ou se eu ver dor, ou se eu auscultar, ou se eu fazer a percussão de algum barulho diferente, tá? Eu só estou colocando de forma para vocês entenderem. Estão vendo aí também? Para vocês entenderem que vocês precisam saber algumas partes, tá? E essas partes a gente vai ter que voltar lá, falar, para não falar que é o professor, vou ter que estudar um pouquinho. Então a gente tem aqui o colo ascendente, porque ele sobe, tá bom? O colo transversal, porque ele corta aqui. Não sei como é que encaixa mais. Eu tenho o colo descendente, que vai descer, e bem aqui, ó, eu tenho o colo sigmoide, que é onde que o corpo vai ficar paradinho ali até na hora de dar vontade a gente ir pro banheiro, tá bom? Esse movimento todo, por exemplo, quando você tiver uma palpação no quadrante superior, quadrante inferior esquerdo, e você sentir uma massazinha, oh meu Deus, ele tem uma massa aqui. Você tem que saber por onde você está pegando. Por isso que a anatomia é importante. Você está pegando no colo sigmoide, e aí você pode perguntar, conversar com o paciente. Nessa conversa, quando você estiver auscultando, tudo isso você vai olhar para a face do paciente, tá? É tudo conversando com ele. Na palpação principalmente, mas na ausculta também. Por quê? Porque o paciente pode omitir informações, né? Às vezes ele está com algum problema e fala, tá tudo bem e tal, e você consegue ver na face dele. Então tá, ascendente, transversal, descendente, colo sigmoide. E aí você está ali fazendo uma ausculta, né? A gente está na ausculta, nos 4 quadrantes. E você está no último quadrante, geralmente ali vai ser os hidroaéreos negativos, pô. O cocô está formado, está paradinho ali, não vai ter muita informação, tá bom? Então por isso que é legal entender um pouquinho de anatomia. Quando eu falei do intestino delgado, tem geralmente 5, 6 metros, eu não me recordo agora, a gente tem o duodeno, que eu falei só dele ontem, que é bem importante, a gente tem o íleo, que tem uns 2 metros e pouco, e o jejum, que tem mais uns 3 metros ali. Cada um tem a sua parte. O intestino em si, ele é só para mim poder retirar os nutrientes, tá? Então é nele que eu ausculto, é nele que vai produzir os ruídos hidroaéreos. É óbvio que no meu intestino delgado, ele já está com o fecaloma pronto já, ele já está vindo já a formação das fezes para poder eliminar. O intestino delgado ele só vai fazer assim, ó. O intestino grosso, ele vai fazer assim. O que o delgado não conseguiu captar? Agora eu vou pegar o resto e vou formar o verdadeiro cocô. Só vai liberar o que não presta. De uma forma bem esculachada para falar assim, tá? Deixa eu explicar aqui. Como é que eu falo? Tá bom? Então vamos lá. Nisso eu fiz a ausculta do meu paciente. A gente vai auscultar os 4 quadrantes, começando pelo quadrante inferior. Estou fazendo um resumão de novo, tá? Quadrante inferior direito, superior direito, superior esquerdo. Então eu consigo identificar algumas partes ali já. Putz, de cara assim, ó. Coisa simples, não precisa nem ser muito. Então eu
sei que no meu quadrante inferior esquerdo eu tenho colo sigmoide, né? No quadrante superior direito e no superior esquerdo eu pego o colo transversal, né? O intestino delgado em si, ele está nos 4 quadrantes, é óbvio. No meu inferior direito eu tenho o apêndice, né? Ali então eu vou descobrir em alguns tipos de exames. Exames que eu falo de toque mesmo. O que eu quis descobrir? O hídrios e hidroaéreos, positivos ou negativos. Isso eu vou colocar. Se eles estão hipo, baixo, normo ou hiper. Acabou. Vocês fizeram já um relatório dos 4 quadrantes, tá? Isso é para a gente poder identificar de uma forma geral, tá bom? Depois eu venho, depois da ausculta, eu venho para a percussão. A gente viu lá na percussão, temos uns 9, 6, 7 tipos lá, né? A gente vai usar 2 só, a direta e a indireta, tá bom? A direta é o dedo direto e a indireta com a outra palma da mão. A mão dominante vai tocar, tá? A mão não dominante vai ficar no abdômen do paciente. Você esquenta, você já auscultou, você já viu se tem ruído do aéreo, agora você pode tocar, tá? Então você pode fazer a palpação. Vamos para a palpação, né? Empapeia, palpação. Depois a gente percute. É que na ordem do livro ele joga percussão primeiro, tá? Uhum. Porque dependendo do sistema, tirando o sistema digestivo, você pode percutir ou palpar. Não interfere. É só o sistema digestivo. A cola que eu uso, Ana, empapeia, é para mim não esquecer. E aí eu só troco no sistema digestivo, tá? Mas a ordem dos fatores e outros sistemas não altera o produto. O que eu quero passar para vocês entenderem, por exemplo, cabeça e pescoço eu não tenho percussão, né? Então, por isso que a palpação eu jogo para frente, tá entendendo? É a percussão, mas enfim. Vamos lá. Então eu tenho, os sons obtidos. O que eu tenho? Eu tenho o timpânico, tá? Eu tenho o maciço, deixa eu lembrar aqui, o timpânico, hipertimpânico, maciço e submaciço. É esses 4 tipos, tá? Timpânico, ele é tipo um tambor, tá bom? Eu acho, a Lili falou pra mim, eu não lembro, Lili, se tem no portal esses sons. Ó, a Lili viu que tem nos sons do portal. Vamos dar uma olhadinha no portal. Por quê? Na aula vídeo. Na aula vídeo? Na aula Os sons? vídeo. No YouTube também tem. Eu não vi no aula vídeo. Aula É legal vocês irem lá para ganhar uma intimidade. Porque eu falando assim, vocês vão imaginar que é do jeito que eu estou falando, né? Por exemplo, o timpânico, né? Ele tem um arzinho. No meu intestino delgado ele tem o hídrios e hidroaéreos. Então ele tem um pouquinho de ar, um pouquinho de líquido e tudo mais. Então o timpânico ele é tipo um tambor, né? Um tambor mais seco. O hipertimpânico ele tem uma sonoridade bem mais alta. Dom, 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 tá? Vamos colocar então o submaciço e o maciço. Imagina que o meu livro, por exemplo, a gente está falando aqui da percussão, tá bom? Percutindo o paciente. Vou lembrar, eu faço percussão direta e indireta. Eu ainda estou falando dos 4 quadrantes. Eu vou falar para vocês das 9 regiões. Eu vou ler as 9 regiões porque eu não lembro de cor as 9 regiões. Mas é importante a gente ter anotado no caderno e saber pelo menos uma ou outra, tá? É difícil decorar as 9 regiões, só se você estiver trabalhando todo dia na área e tudo mais, tá bom? Então, o maciço, geralmente, ele vai ser uma mesa, tá? Ele é maciço, ele é duro. Ele é duro, pô. Vocês vão bater, vocês vão saber que ele é duro, tá? Vai estar rígido. Ele é uma ponta de uma mesa, tá? E o submaciço, vocês podem fazer um exemplo de um livro, tá? Não é que tá macio, ele também é rígido, mas vai dar para você notar, cara, o maciço não tem erro. Vocês vão fazer a percussão direta ou indireta. Vocês não precisam fazer as duas, tá? Vocês vão fazer as duas, assim. Mas vocês podem fazer só a percussão direta, tá bom?
nos 4 quadrantes e aí já fazer o relatório de vocês. Se vocês quiserem fazer um relatório mais adequado ou tentar fazer uma investigação mais apropriada, vocês vão fazer então com a palma da mão não dominante estendida, tá? Vocês vão fazer de novo a percussão direta, que é aquele dedo do martelinho. Vocês não vão mexer, como é que é? Vocês vão mexer só o punho, tá? Não é o dedo não. Vocês vão fazer o martelo, tá? Nos 4 quadrantes, beleza? Isso vocês descobrem, então, vocês têm o som. Qual que é o som? Me ajuda a lembrar. Tirando o maciço, tem timpânico, hipertimpânico, o maciço e o submaciço, tá? São esses 4 sons aí. Vamos lá então. Deixa eu ver se eu adianto aqui para não enrolar. Na palpação, depois eu vou falar para vocês. Eu acho que eu vou falar já agora, tá? Todo o exame em si, ele trabalha nos quadrantes, tá bom? Nos quadrantes para facilitar. Só que eu vou falar para vocês que com o tempo de intimidade, vocês vão entender as 9 regiões. Por quê? Quando vocês forem fazer um relatório da palpação, por exemplo, do quadrante, se você palpou o quadrante inferior esquerdo, inferior direito, na verdade, no quadrante em si, você fala, opa, ele sentiu alguma dor ali. Só que daí você tem que ter um conhecimento das regiões, porque o quadrante inferior direito, ele engloba a região inguinal direita ou fossa ilíaca direita. Vocês têm que olhar isso no livro, tá? Eu vou ler aqui para vocês porque eu realmente não lembro e estou sendo bem tranquilo, franco e sincero, tá? Desse livro nosso aqui, 220. Só que do outro livro que a Beth enviou, já muda a página. Tem as mesmas informações, tá? Só muda a página, tá bom? É 220. Então, eles vão ter 9 regiões, tá? Essas 9 regiões vão servir para o seu relatório para ser um pouquinho mais específico, tá bom? Eu vou depois pedir um trabalhinho dessas 9 regiões para vocês, para a gente poder ter uma intimidade. Enquanto isso, a gente vai ficar nos quadrantes, tá? Eu percuti, tá? Eu quero só saber esses 4 tipos de som. Depois eu vou para palpação, tá? Então, esquenta a minha mãozinha, eu vou fazer uma palpação nesse paciente nos 4 quadrantes. Eu começo de novo lá no meu quadrante inferior direito, tá bom? Eu posso palpar com a mão, eu posso palpar com as 2 mãos. Quando eu faço isso, quem já teve bebê e já foi na consulta com o Dr. Laurindo, o Dr. Sérgio é o mais fodão que tem da vida, né? Eu fiz uma apendicectomia com o doutor, nunca me esqueço, cara, porque depois quando eu fui estudar enfermagem, eu vi a técnica que ele usou, tá? Então vamos lá. Para mim fazer a palpação, eu posso usar uma ou 2. Eu uso 2 tipos de palpação, a superficial e a profunda, tá? A superficial obrigado, tá? A superficial, ela geralmente ele vai, não dá para vocês medir. Ai meu Deus, eu estou colocando quanto? 1 centímetro, 2? Mas vocês têm que ter uma noção que é superficial. Ela vai 1 centímetro, 2 centímetros. A profunda, ela vai 5 centímetros. E aí você usa as 2 mãos. A profunda geralmente, aí nesse movimento você está olhando o paciente, tá? Tudo bem? Eu vou fazer, Felisberto, fazer uma palpação aqui, tá? Na tua barriguinha. Eu vou começar por aqui, ó. Você vai começando a superficial, tá? Então tá tudo bem, tranquilo e tal. Nessa palpação, você vai atrás de nódulos também, porque você já viu, não teve nada de nódulo, irritação, mas agora você vai palpar atrás disso, tá bom? Então vamos lá. Você faz a superficial, 1 centímetro, 2 centímetros, quadrante inferior. Eu só estou falando de quadrante porque se tiver uma alteração, a gente parte para as 9 regiões. Aí você vai descobrir, porque às vezes nessas 9 regiões tem um órgão específico, tá bom? Por exemplo, eu vou jogar lá na frente, mas eu vou voltar. Eu estou com um quadrante inferior direito desse paciente, tá? Ele é grande, ele pega uma porção ascendente do meu intestino delgado, ele pega uma parte do meu intestino
perdão, pô, ascendente do meu intestino grosso, uma parte do meu intestino delgado, tá bom? E ele pega o quê? O que é isso daqui? Apêndice, tá? Ele é apêndice. Quando o apêndice está inflamado, ele faz uma outra McBurney, que vai falar, ou descompressão brusca. Mas o que eu quero passar agora para vocês é que se ele apertou no quadrante inferior direito, aí ele pode vir aqui e falar assim, ó, específico, região inguinal direita, ou fossa ilíaca direita. É lá no cantinho da misericórdia onde que está o meu apêndice, tá? Isso é para dar um afunilamento da região e do órgão específico. É claro que pode alternar um pouquinho, o órgão pode estar um pouquinho mais, mas geralmente eles estão nessas regiões. Vocês entenderam a relação quadrante e regiões? Então, vamos focar. Então, eu estou na minha palpação superficial, os 4 quadrantes. Depois eu venho na minha... Não tem segredo na palpação. Você vai palpar a barriga da pessoa, superficial, nos 4 quadrantes. Olhando para ela, conversando, para saber se tem dor ou se não tem, atrás de nó, dehidratação, massa palpável, né? Alguma massa palpável ou não, tá bom? Geralmente, se você vai perguntar, você já fez a constipação, um diagnóstico de enfermagem, risco à constipação, isso daí é o... Alguém me perguntou se é obrigado a... Ah, Michele, que ela não está aqui hoje. Mas existe um livro que depois seria depois, lá na frente, o Nanda, tá? Porque vocês vão ter que fazer a SAI, investigação, né? Anamnese, exame físico, e vocês vão ter que fazer diagnóstico de enfermagem. Vocês vão diagnosticar e de enfermagem alguns diagnósticos. E a constipação a gente faz com a enfermagem, tá? A gente tem um risco, que é a 3 dias, e a 5 dias já é a constipação determinada. Então vamos supor que eu estou fazendo a palpação superficial, eu não acho nada, mas na profunda eu vejo uma massa sólida, bem na região do colo sigmoide. Mas é um cara que leu pouca coisa ali, você já sabe que ali tem um cocô pré-formado, fecaloma, senão você vai assustar e falar assim, nossa, tem uma massa aqui, pode ser um câncer. Não, um exemplo, você já mata o paciente ali, você fala, Felisberto, alguém da sua família tem câncer? Putz, você está entendendo o que é entender um pouquinho de anatomia? E aí você palpou, você viu que tem uma massa. Aí você pergunta, quantos dias, como é que é a sua evacuação? Quantos dias que você, estou falando o termo aqui, porque na hora lá você não vai, sua evacuação, quantos dias você não faz cocô, Felisberto? Ah, faz tantos dias. Ah, entendi. Se for a 5 dias, o enfermeiro ele já consegue sugerir, né? Ele não vai diagnosticar e nem medicar nada, mas ele consegue transpassar, com ESF no caso, transpassar para o médico, se for no hospital também, ó, diagnóstico de enfermagem, você vai fazer a SAI no hospital, tem o hospital que pede a SAI, fala assim, ó, ele está com constipação confirmada, doutor, pode prescrever alguma coisa para ele, uma lactose, um laxante, alguma coisa ele vai fazer, tá? Porque não é legal. Eu sei que tem pessoas que vão sair fora de casa, em outros lugares, passam até 7 dias sem fazer cocô, tá? E quando vão fazer, acontece uma rupturazinha do ânus, né? Enfim, não é legal. Mas vamos voltar então. Nisso, eu fiz a palpação, tá? Atrás do que então? De massas, de retrações ou de nódulos. Eu tenho que lembrar que a palpação tem a superficial, com a mão mesmo, 1 ou 2 centímetros, e aprofunda com as 2 mãos. Eu vou... Cara, até 5 centímetros, tá? Beleza? Eu fiz a inspeção, eu olhei, eu auscultei os 4 quadrantes. Para mim auscultar, eu preciso saber os ruídos hidroaéreos, positivos ou negativos, se esses ruídos hidroaéreos, positivos ou negativos, eles estão hipo, normo ou hiperativos, tá bom? Isso tudo, às vezes, o meu metabolismo é acelerado. Se eu sentar aqui, por mais que eu comi à tarde só, e vocês auscultarem, vai estar... Estou dizendo que eu já fiz, né? Sozinho, por isso que eu falo, fazem você na casa de vocês, por exemplo, tá? Então a gente já sabe dos ruídos, inspeção, ausculta, palpação ou percussão da inana já não vai interferir mais, você que manda no movimento, tá? O lance é só você trazer, depois da inspeção, ausculta. Depois você joga palpação ou percussão
não vai alterar o fator. Mas vamos supor que eu fiz a inspeção, a ausculta e eu fiz a palpação, tá? Então a palpação superficial ou profunda, superficial 1 ou 2 centímetros, profunda 5 centímetros, tá bom? E depois eu venho para percussão, maciço, submaciço, timpânico e hipertimpânico. Os sons, vai ser difícil, tá? Na ausculta. Então assim, vamos pro YouTube, pô, coloca lá, auscultas do sistema digestivo. Vai estar lá, bem bonitinho. Do mesmo jeito que eu vou pedir para vocês, que daí vai ser difícil, que a gente vai ter que fazer um no outro e tal, sobre sistema cardiovascular. Terminou a aula já? Vamos ficar só uns 2 minutinhos, só aguenta aí. Hoje é sexta-feira, né? Não? Nossa. Pensa minha cabeça, mano. Tô na sexta, velho. Nossa, Deixa eu contar. Palpação, percussão. Eu não vou ler, mas eu vou falar para vocês aqui bem rapidão, então, para a gente finalizar a aula, tá? Ó, porque esse sinal é legal vocês fazerem. Por exemplo, vocês lembram que a gente tem nas propedêuticas, eu não lembro agora, 7 ou 8 tipos de você fazer a percussão biparótica, por exemplo, você coloca uma mão aqui, ó, e dá uma lulita, você vai sentir o líquido lá na outra mão. Geralmente, quando você faz isso, o paciente tem ascite. Você sente o líquido no peritônio, indo para o outro lado. Então, esse livrozinho, focam nele, pô. Pega aquele livro que a Beth lançou lá e vão ler essas partes aqui, ó. Não tem jeito. Esquece, por exemplo, isso aqui, ó. Agora que eu estou falando, né? Ele vai falar assim, avaliação não sei do que, emocional. Cara, foca só no sistema. Depois que vocês aprenderem, vocês vão dar uma focalizada em outros sistemas, tá? Deixa eu só ler aqui então. Ó, sinal de Murphy, por exemplo. Ele pede que você, no quadrante superior direito, tá? O sinal de Murphy. Você vai pedir para ele inspirar. O que eu tenho no quadrante superior direito que a gente falou ontem lá? Coletocolitise, colecistite e colelitise. Isso que é importante entender os quadrantes. Eu também tenho uma outra chamada, eu esqueci o nome, cara. Sinal de McBurney, umbilical, em direito. Tá. O sinal de McBurney que é muito utilizado, que a gente pode utilizar. Ou a gente chama também de descompressão brusca, que a gente pode fazer na esquerda e irradia a dor para a direita. E ele vai falar, ai, tô com dor. Mas se eu fizer no quadrante inferior direito e soltar de uma vez, ele vai gritar de dor. Na hora você pega sugestivo de apendicite. Só Tá? se estiver inflamado que vai sentir dor. É óbvio, né? Mas se a gente fizer assim, não vai dar nada, pô. Eu tô dizendo assim, se ele sentir dor e ele falar ai, a gente sugere, a gente sugere, né, enquanto enfermeiro, né? Que seja uma apendicite. Galera, é bem simplesão, não tem muito segredo. É claro que tem segredos, né? Dentro do livro tem vários outros detalhes que eu não coloquei aqui. Tchau, coleguinha. Mas é isso. Amanhã a gente tem aula? Nós tem, com você não.